Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na carta de Tiago. Nós vamos considerar os versos 13 a 15. Muito pertinente ao tempo que a gente vive. Tiago, capítulo 4, versos 3 a 15. A Escritura Sagrada revela que, dentre tantas características do nosso Senhor, nosso Deus, uma delas é que Ele é um Deus planejador. A narrativa da criação mostra isso. Veja como Deus planejou a criação. Existe uma lógica organizacional na criação. Nos dias da criação, existem dois grupos de eventos. Um nos dias 1, 2 e 3 e outro grupo de eventos no dia 4, 5 e 6. Os três primeiros são eventos básicos e os três primeiros dias ocorrem os eventos básicos e os três últimos ocorrem os eventos complementares. Vou explicar. No dia 1, Deus cria a luz. No dia 4, Deus cria os corpos celestes que refletem a luz. No dia 2, Deus cria o firmamento e faz separação das águas. No dia 5, que é paralelo ao dia 2, cria os animais que voam no firmamento e os animais que vivem nas águas. No dia 3, Deus cria a porção seca e as plantas. No dia 6, cria os animais e o ser humano que vivem na terra seca e lhe dá as plantas como alimento. Aquilo que Deus criou no dia 1 foi fundamental para o que Ele trouxe à existência no dia 4. Assim como aquilo que Ele criou no 2 para o dia 5 e o que Ele criou no 3 para o dia 6. Vendo isso aqui rapidamente, nós enxergamos planejamento, nós enxergamos organização. Nós, seres humanos, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E, consequentemente, por isso, possuímos também a capacidade, a habilidade de planejar. E nós somos os únicos de toda a criação de Deus capazes de planejar de maneira complexa. Um animal, um cachorro, por exemplo, ele diz assim, olha, eu vou lá onde está a minha vasilha de comida para ver se tem comida lá, se tiver eu como. É o máximo que os animais conseguem planejar. Ou eu vou correr atrás daquele bicho que eu vou comer ele ali e tal. É o máximo, é por aí. Então, os animais eles até experimentam um tipo de planejamento bem rudimentar e simples. No entanto, o ser humano é bem diferente. O ser humano planeja, às vezes, anos na frente, observando diversas complexidades e etc. Porém, apesar de nós termos herdado do Senhor esta habilidade de planejar de forma complexa, há uma enorme lacuna entre os nossos planos e os planos de Deus. Que lacuna, pastor? Simples. Somente Deus é soberano e não depende de nada e nem ninguém. Totalmente diferente de nós. Nossos planos sempre são dependentes. Por isso, precisamos planejar sabiamente. Quando Deus planeja, Ele planeja, logo acontece, porque Ele é soberano, onipotente. Nós não somos nenhuma nem outra coisa. Então, nós precisamos aprender a planejar sabiamente. Vamos ler então, enfim, o texto da palavra do Senhor, que está lá em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15. Diz assim, a palavra de Deus. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali,
faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Traz aos nossos corações o ensino que tu intentaste por meio dela. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tiago escreveu essa epístola para os cristãos oriundos do judaísmo que foram expulsos de suas casas e perderam as suas posses. Seus destinatários, os destinatários da carta de Tiago, eram explorados pelos ricos, arrastados injustamente para os tribunais e difamados diante da sociedade. E tudo isso como consequência de professarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Por se tornarem cristãos, esses homens sofreram todas essas consequências. Logo, Tiago escreve no intuito de os orientar a que eles perseverem em meio a todas as dificuldades. Isso está lá no iniciozinho da carta, isso fica bem claro lá no verso 1, capítulo 1, verso 2, quando Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por vários tipos de provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ele manda carta para cristãos recém-convertidos do judaísmo, que em diversas cidades que estavam sofrendo vários tipos de dificuldades. E para ensinar que eles perseverassem no cristianismo apesar da dificuldade, e também que adotassem uma postura agradável a Deus mesmo no meio dessas dificuldades. No capítulo 3, avançando na carta, a partir principalmente do verso 14, Tiago vai apresentar um contraste entre dois tipos de sabedoria, duas formas de pensar que ele está orientando como aqueles irmãos deveriam lidar. E ele vai apontar que existem duas formas de pensar sobre como lidar com todas as dificuldades da vida cristã. E ele vai dizer lá em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 14. Tudo isso aqui é contexto, tá? A partir do verso 14. Preste atenção que é muito importante esse contexto. Principalmente isso que eu vou ler aqui. Diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, que tipo? O que tem ambição egoísta, o orgulhoso, é esse o assunto que Tiago está tratando aqui. Este tipo de sabedoria, este tipo de forma de pensar, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Agora pula para o verso 17, onde ele vai fazer o contraste com a outra forma de pensar. Eu saltei apenas o verso 16. No verso 17 do capítulo 3 ele diz: mas a sabedoria que vem do alto, a forma de pensar que vem de Deus, eu estou fazendo sinônimos aqui, a forma de pensar que vem de Deus, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, Tiago, ele está tratando aqui, é uma parte central da carta aqui no capítulo 3, a partir do verso 14, das duas formas com que aqueles destinatários poderiam se comportar. Não a prática, mas o pensamento, a ideia, a sabedoria que os iria guiar. O coração soberbo e orgulhoso e amigo do mundo reflete a sabedoria demoníaca. De outro lado, o coração humilde, que se submete e obedece a Deus e por isso é amigo de Deus, reflete a sabedoria do alto. No capítulo 4, avançando um pouco mais, no capítulo 4, a partir do verso 7, Tiago apresenta um passo a passo, ele já vai entrando na prática, tá? Ele já apresenta
um passo a passo a ser seguida para uma vida cristã saudável, guiada pela sabedoria que vem do alto. Como é? Quais são os passos a passo? Qual é o passo a passo? Ele vai dizer lá a partir de 4:7, eu não vou ler o texto na íntegra, mas eu vou destacar alguns pontos. Ele aconselha, ele diz, submetam-se a Deus. Ele diz, outro conselho prático, resistam ao diabo, resistam ao pecado. Ele diz, aproximem-se de Deus. Ele diz, limpem as mãos de vocês. Ele diz, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Isso aqui diante do pecado, diante do erro. Ele fala, troque a alegria por tristeza. Mas que tristeza ele está falando? Ele está falando da humilhação diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. É outro conselho que ele dá. E ele diz no final, conclui o verso 10. E ele os exaltará. Então ele apresenta as duas formas de pensar, apresenta alguns conselhos práticos seguindo essa forma de pensar. E agora, no texto que nós vamos considerar hoje, Tiago aplica todo esse entendimento ao plano humano, ao planejar humano. Ele vai trazer a sabedoria do alto, ele vai trazer a forma prática de viver a sabedoria do alto e aplicar ao planejamento. É isso que ele vai ensinar no texto que nós vamos ver hoje. O primeiro ponto que eu queria destacar, eu chamei de o planejamento arrogante. Está lá no verso 13. Eu vou ler novamente. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Para aí. Aqui, Tiago chama a atenção das pessoas que fazem todo o seu planejamento e trabalham sem considerar a existência de Deus. Eu vou repetir porque isso é muito comum, infelizmente importante. Tiago está chamando a atenção das pessoas que fazem todo o planejamento de trabalho e trabalham sem considerar a existência de Deus. Já sabemos que, segundo Tiago, a humildade é fruto da sabedoria do alto. E também que a soberba, o orgulho, é fruto da sabedoria demoníaca e ignora a nossa condição de dependentes. Por isso, planejar o futuro ignorando a existência de Deus é um ato de arrogância, é um ato de soberba. É esse desvio que Tiago está tratando ali. Aqueles homens estavam planejando assim. Eles diziam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para aquele lugar, eu vou fazer, e etc. Mas sem considerar a vontade de Deus. Sem considerar a vontade de Deus. Lembrem do contexto. O cristianismo tinha feito aqueles homens perderem as suas casas, serem expulsos de seus lares, porque se declararam cristãos, tinham deixado de ser judeus e se declararam cristãos. No entanto, o mais natural nessa condição é que eles planejassem reconstruir a vida. Se eu perdi a minha casa, se eu perdi meu terreno, se eu fui expulso de uma cidade, eu chego numa nova condição, o mais natural é o planejar, reconstruir. Como é que eu vou viver a partir de agora? Não há problema nenhum em planejar, mas o problema é que eles não estavam planejando com a sabedoria e a humildade necessária. O texto de Tiago, esse que estamos considerando nesse ponto, não tem nada contra a ocupação de negociante, nem tampouco escreve sobre questões éticas de vender, comprar, ter lucro e etc. O problema aqui é fazer os planos considerando que Deus não existe, como se Deus não existisse. Veja como era complexo o planejamento desses homens a que Tiago se refere. Eles consideravam o tempo, o texto diz hoje ou amanhã. Eles consideravam as pessoas envolvidas, nós. Eles consideravam o lugar, cidade tal, vamos para essa ou para aquela cidade. Eles consideravam a duração, vamos passar um ano lá. Eles consideravam a atividade, negociaremos. E o resultado esperado, inclusive, eles consideravam, teremos lucro. O que ficou faltando? Em nenhum momento eles pensam em Deus. Planejar faz parte da natureza humana, como eu já disse. Mas se levarmos em consideração apenas a nossa vontade e capacidade,
É orgulho, é pecado e reflete uma sabedoria, uma forma de pensar demoníaca. Você quer ver como isso é uma forma de pensar demoníaca? Abra a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 14, verso 13 a 15. Aqui, essa passagem em Isaías, a gente vai ver um plano que é incrível, é inquietante a semelhança. É inquietante a semelhança do planejamento. Olha o que diz Isaías, capítulo 14, verso 13 a 15. Você dizia no seu coração, olha o plano, lá vem o plano. Subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas, olha o que aconteceu, no verso 15. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Quem planejou aqui, quem é o pai dessa prática de planejar sem considerar a existência de Deus, é Satanás. Ele fez todo esse planejamento. Claro que a gente sabe que não deu certo, né? Mas por quê? Porque ele planejou o que ele queria, ele visualizou o que ele iria fazer sem considerar a existência de Deus. Esse, com certeza, não é um comportamento que nós devemos replicar. Planejar faz parte do que nós somos, únicos na criação com essa capacidade. Porém, existe, e aqui já estou nas aplicações, 2 tipos de planos. A sua vida, você só pode ter 2 tipos de planos. Um, que considera a existência de Deus, ou o que não considera a existência de Deus. O orgulho dos que não consideram a existência de Deus e seus planos os cegam para a realidade, de modo que não enxergam a inutilidade e o ridículo de seus atos. Nós podemos pensar que vamos fazer muitas coisas, por exemplo, no ano que se aproxima, em 2024. Nós podemos pensar que vamos fazer muita coisa, que eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e não há mal nenhum. É reflexo de Deus em nós, a capacidade de planejar e visualizar o futuro, o que a gente espera do futuro. No entanto, nós devemos sempre, não podemos ignorar que tudo é controlado pelo Deus soberano, que determina e conduz todas as coisas, sabendo que a vontade dele é melhor que a nossa, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável em todas as coisas. Então planeje, considere o seu futuro, tenha programações, no entanto, sempre diante do Senhor, nunca ignore a presença do Senhor. Aí aqui vai uma dúvida, a teoria parece bem fácil, tá bom? Mas aqui começa a apertar um pouco. Como pode, é uma pergunta, alguém se dizer cristão, então, e fazer planos como se Deus não se existisse? Eu já disse, é uma tolice completa. Não existe mundo sem Deus. Tudo está debaixo das mãos do Senhor, quer você concorde ou não. Inclusive os ímpios, eles podem não acreditar que Deus existe, isso não muda o fato de que todas as coisas são conduzidas soberanamente por Deus. Você crê, você fazer não muda a realidade. Então, quando você acha que você tem controle sobre os seus planos, sobre o que vai acontecer, sobre sua vida, isso é inútil. Porque você deve antes confiar e clamar direção do Senhor. O que Provérbios ensina em Provérbios 19, 21? Isso aqui resume tudo que eu falei até aqui. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aqui vai a pergunta. Você tem considerado Deus em seus planos profissionais? Que emprego você vai trabalhar? Que conduta você vai ter no seu trabalho? Que contrato você vai assinar? Você tem considerado Deus em seus planos familiares? Vou dar um exemplo clássico disso aqui. Casal casou ali e tal, acabou de casar. E aí, casal jovem, saudável, não, eu não quero ter filho. Não quero ter filho, é um exemplo. Por que não quer ter filho? Porque eu quero curtir a vida.
Não está considerando Deus no planejamento. Ter filho é uma oportunidade de você ensinar, a conduzir alguém nos caminhos do Senhor. Ter filho é herança do Senhor, é algo bom que nós recebemos da parte de Deus. Se nós considerássemos, esse casal, por exemplo, se esse casal considerasse a vontade e os planos de Deus, talvez os planos dele fossem diferentes. É só um exemplo aqui. Tem casais que por motivos diversos não podem ter filho. Isso aí não tem nada a ver, Deus sabe disso, tá bom? Eu estou falando do casal saudável, jovem, crente, que quer viver uma vida só para curtir a vida. Está completamente errado. Esse é um exemplo. Temos outros. Nos nossos planos financeiros. Como eu vou gastar meu dinheiro? Eu vou gastar meu dinheiro assim assado, vou fazer isso, aquilo e outro. Mas você considera a vontade de Deus quando faz esses planos? Muitas vezes nós vemos nós vemos esse ignorar da vontade de Deus quando pessoas que vão viajar recebem uma proposta de emprego para ir para outra cidade. O camarada recebe uma proposta de emprego, a família dele está integrada na igreja, ele tem seus ministérios, ele serve, ele é um cristão presente aqui, etc. Ele recebe uma proposta para ir para uma outra cidade, ele não precisa, ele tem tudo que ele necessita, ele tem o que comer, o que dormir, aonde dormir e o que vestir. No entanto, ele recebe uma proposta que ele vai ganhar o dobro. E aí ele não pensa duas vezes, ele vai. Não considerou a existência de Deus. Considerou apenas o ganho financeiro. Não considerou a vida espiritual. Então, é contra esse tipo de comportamento, esse planejamento tolo, orgulhoso que Tiago atacou no primeiro ponto. Segundo ponto, o planejamento incerto. Ele está lá no verso 14. Diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Agora, Tiago mostra que os planos dos tolos que ignoram a existência e vontade de Deus possuem duas graves falhas. A primeira, não consideram a incerteza da vida, e a segunda é que não consideram a brevidade da vida. E eu vou falar um pouco dessas duas verdades. A primeira é que aqueles que planejam sem considerar a existência de Deus, ignoram a incerteza da vida. O texto diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Aqueles negociantes a quem Tiago escreve, eles estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto não podiam ter garantia de que se realizaria um dia sequer. Eles diziam: nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos, nós teremos lucro. Mas será que eles conseguiriam ir? Teriam onde ficar? Será que tinha o produto que eles buscavam vender? Será que eles conseguiriam vender? Será que teriam quem comprar o produto? Perguntas como essa não podiam ser respondidas pelo campo de visão humana. O simples fato de tentar é soberba. Provérbios 27:1 diz: não se gabe no dia do amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. É isso aqui, isso aqui que Tiago está ensinando em outras palavras. Eles estavam se gabando no que eles fariam em um ano. E eles não sabiam nem o que ia acontecer no dia seguinte. Não tinham garantia de nada. Não existe, como eu já disse, incertezas para Deus, mas para nós, seres humanos limitados, a vida é incerta. A segunda falha no plano desses homens foi não considerar a brevidade da vida. A primeira é as incertezas da vida, a segunda é a brevidade da vida. O nosso texto diz: que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Os mercadores aos quais Tiago se dirige não se preocupavam com o sentido ou duração da vida. Eles falavam sobre o futuro com absoluta certeza de que estariam no futuro. Apesar disso, não tinham controle disso. Para desfazer essa orgulhosa insensatez,
Tiago compara a vida deles com uma neblina. O termo literal aqui é vapor. É como vapor que numa panela que está esquentando água, às vezes você enxerga, dependendo da incidência da luz, você enxerga o vapor, depois você não enxerga mais. Essa é mais ou menos a ilustração aqui que Tiago está querendo fazer. A vida do ser humano, a minha e a sua, não é nada mais além do que o vapor que se esvai antes do nascer do sol, aquela neblina antes do nascer do sol. Moisés, que viveu até os 120 anos, escreveu um lindo salmo, considerando a brevidade da vida humana. Está lá no Salmo 90, eu vou ler o verso 9 a 10. Esse é o único salmo de Moisés, no livro de Salmos, está lá no verso 9 a 10. Salmo 90, versos 9 a 10. Olha o que Moisés disse. Todos os dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, esses anos, os anos 80 e em diante, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essa postura de não considerar a brevidade da vida é o que Jesus reprova no Evangelho de Lucas, capítulo 2, em uma parábola, capítulo 12. Jesus condena essa postura, lá em Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21. Diz assim o Evangelho de Lucas. Então lhes contou esta parábola, Jesus. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Aqui tem lições preciosíssimas para nós, meu irmão. A primeira é, considere sempre em seus planos as incertezas da vida. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. As coisas nem sempre são como nós esperamos que seja. Hoje, nós estamos saudáveis. Estamos aqui cultuando ao Senhor. Amanhã nós podemos estar em um hospital. Eu já vivi isso. Um dia eu estava planejando como eu iria... É tolo mesmo. Vamos lá. Um dia eu estava planejando como eu iria adestrar o cachorro que eu tinha acabado de adquirir. No outro dia, 2h da tarde, eu estava na antessala para fazer uma cirurgia cardíaca. Isso aqui é só um exemplo de como nós não temos controle. Não é pecado ter cachorro, dependendo de como você tratar ele, e nem fazer cirurgia cardíaca, tá? Mas o ponto não é esse. O ponto é como a vida pode ser incerta para mim e para você. Então isso deve ser considerado nos nossos planos. Outra, consecutivamente, nós devemos considerar também a brevidade da vida. Hoje você está aqui, no entanto, amanhã você pode não estar. Hoje você está vivo, você não sabe nem se você vai chegar vivo até o final do dia. As coisas são assim. Agora, recentemente, essa semana, tinha lá, eu não sei as razões, eu não li a notícia, então não venha me cobrar depois por mais nada. Eu só li mesmo a chamada da reportagem. Tinha um rapaz lá que canta música gospel. Não sei também se a música é boa, é ruim, não sei. Mas ele canta, parece que música gospel. Ele estava lá cantando e morreu no palco. Será que ele planejou isso? No entanto, a brevidade da vida é algo que nós podemos sempre considerar. Pensar na brevidade da vida, outra aplicação, deve nos trazer um certo sentido de urgência.
Saber que a vida pode ser breve e pode ser para todos nós. Meus irmãos, eu e você podemos morrer a qualquer instante, basta Deus querer, tá bom? Não pense que a sua vida tem alguma garantia. Nós não temos direito diante de Deus. Então, sabendo disso, algumas coisas são mais importantes do que outras. É preciso, por exemplo, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você não confia no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e como consequência disso a sua vida não foi transformada, então cuidado, porque você pode estar esperando que isso vai acontecer lá na frente, e lá na frente você nem chega. E aí é tarde demais. Deve ser, nos trazer o sentido de saber que a vida é breve, deve nos trazer também nós considerarmos o que eu posso fazer com a minha vida, que pode ser muito breve, para agradar a Deus. Eu não anotei aqui, mas eu me lembrei agora, Jonathan Edwards, talvez um dos maiores vultos do evangelicalismo americano, e eu falo evangelicalismo do bom sentido. Ele tinha várias regras, acho que 70 ou 72 regras que ele colocou para ele mesmo. E uma dessas era assim: eu vou viver esse dia como se fosse o último. É mais ou menos assim: eu vou viver esse dia como se fosse o meu último diante do Senhor. Ou seja, todo dia ele considerava que era o último e por isso ele queria fazer o melhor para o Senhor. Depois o pastor Paulo vai me corrigir, grande leitor de Jonathan Edwards, ele vai me corrigir se eu estou dizendo a regra errada. Mas o princípio é esse mesmo, tá certo? Então, meus irmãos, considere isso. Poxa, eu não sei se eu tenho 10, 20, 30 anos, 10 dias, um dia, faça o melhor para o Senhor. Tente lutar contra o pecado, ser mais santo hoje. Tente dizer para sua esposa, para o seu marido: eu te amo hoje, não amanhã, porque amanhã você pode não ter tempo. Tente dizer para os seus filhos: olha, ensine seus filhos no caminho que deve andar. Pregue o evangelho hoje, se seu filho não é crente, porque amanhã ele pode não estar lá para ouvir. Então, tem várias repercussões de nós considerarmos a brevidade da vida. Nosso Senhor Jesus nos conta uma parábola muito importante sobre escolher os melhores planos. E aqui serve pro planejar considerando a brevidade da vida. Olha que parábola maravilhosa. Mateus capítulo 6, versos 19 a 20. Diz assim, nosso Senhor Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O tesouro que você acumulou no céu, ele está garantido, meu irmão. O tesouro aquilo que você produziu de fruto pelo Senhor, para o Senhor, está garantido. Você pode morrer hoje, amanhã, depois, daqui a 10 anos. Isso está garantido. Agora, constantemente, só considerar as coisas do mundo. Não é pecado ganhar dinheiro, ficar rico. Isso não é pecado em si. Depende do que isso faz com o seu coração, tá bom? No entanto, não invista a sua vida apenas nessas coisas. Que isso seja secundário, no lugar que deve ser secundário. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Terceiro ponto, o planejamento humilde. Está lá no verso 15. Diz assim, Tiago: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ao invés de planejarem a vida orgulhosamente, Tiago diz que seus destinatários deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos isso e faremos isto ou aquilo. O que Tiago ensina é que Deus é soberano sobre a nossa vida. Logo, os nossos planos, ações e realizações devem sempre estar submetidos à vontade de Deus. Em nosso país, entre aspas, cristão, dizer se Deus quiser é um tanto comum. No entanto, por ser um clichê religioso, muitas vezes essa pequena expressão perdeu o seu significado original. O apóstolo Paulo testemunha, a vida do apóstolo Paulo ilustra muito bem o entendimento de Tiago, quando ele diz que vocês devem dizer se Deus quiser. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 21,
Lucas narrando sobre Paulo, né? Ele diz lá, mas Paulo, ao partir, prometeu, abre aspas, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu para Éfeso. Olha a ideia de Paulo. Paulo queria voltar. No entanto, ele muito bem, vivendo essa prática que Tiago está ensinando, ele diz, se for da vontade de Deus, então eu voltarei. Em 1 Coríntios, capítulo 17, verso 16, verso 7, Paulo dá um testemunho também parecido. Ele diz, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês. Paulo encerrando aqui a carta de 1 Coríntios. Mas olha como ele conclui. Se o Senhor permitir. Observe que quanto aos planos futuros, Paulo submetia tudo à soberania de Deus. Para Paulo, esses dizeres não eram uma expressão gasta, mas sim faziam parte do viver cristão dele. Coerente com o que ele ensinava, Paulo vivia. E aqui há lições para nós, claro. Primeira, o querer de Deus, quando nós dizemos assim, se Deus quiser, ele antecede a nossa vontade. O que eu quero dizer é que geralmente a ordem disso aqui é invertida. Nós queremos algo e nós dizemos assim, se Deus quiser, isso vai acontecer. Nós falamos o Deus quiser como um carimbo que homologa os nossos planos. Tiago está ensinando e Paulo ensinou aqui que é o contrário. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. É que o nosso objetivo encontre o objetivo, a nossa vontade encontre a vontade de Deus. Como, pastor? Como eu vou fazer isso? Como eu vou aproximar os meus planos de Deus e fazer aquilo que eu quero conforme a vontade de Deus, se Deus quiser, se Deus permitir? Simples. Simples e complexo ao mesmo tempo. Conhecendo a vontade de Deus por meio da palavra. Na medida que eu conheço a vontade de Deus para mim, na medida que eu sei o que Deus espera de mim, quer que seja no meu papel como marido, no meu papel como cristão, no meu papel como pastor, no meu papel como pai, no meu papel como empregado, como empregador, etc., no meu papel como esposa, no meu papel como filho, quando eu sei o que Deus quer para mim, é mais fácil eu aproximar a minha vontade da dele e dizer assim, eu vou amar a minha esposa se Deus quiser, porque Deus quer. É só um exemplo. Outra lição que nós aprendemos aqui é a humildade necessária no planejar. Não planeje a sua vida achando que você tem controle das coisas, nem que você vive eternamente. Planeje diante da vontade de Deus. Se Deus quiser, isso aqui vai dar certo. Se Deus quiser, as coisas vão funcionar. Se Deus permitir conceder graça, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo. Às vezes, nós perdemos a importância de significados de frases, como, por exemplo, de termos e frases, como essa, se Deus quiser. Outra que nós facilmente ignoramos o significado, quando nós nos chamamos como irmãos. É natural, irmão fulano, irmão Beltrano, irmã ciclana. Mas o significado da palavra foi embora há muito tempo. Irmão, não é à toa que Deus usa na sua palavra essa designação irmão. Se você tem um irmão, eu tenho um irmão de sangue de 28 anos, de 22 anos, eu sei o que significa para mim o meu irmão. É isso que Deus quer ensinar na igreja. Viver o entendimento, e isso aqui é concluindo as aplicações deste ponto. Viver o entendimento desse se Deus quiser é mais importante até do que usar a expressão. É você caminhar a sua vida sempre colocando tudo diante de Deus. Sabendo que você pode querer de uma forma, você viu na palavra, não é pecado, você quer daquela forma, mas quem executa em última análise tudo o que acontece é o Deus soberano. Concluindo, que essa habilidade extraordinária de planejar que recebemos da parte de Deus
Sirva de testemunho da nossa humildade que vem do alto e não da nossa soberba que vem de Satanás. Então, vocês podem perguntar: o que faremos se não sabemos o futuro, nem se estaremos vivos, por exemplo, em 2024? Como eu vou planejar 2024, pastor? Tiago nos ensinou: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, não no sentido de homologar a nossa vontade, mas de nós aproximarmos a nossa vontade da vontade de Deus. Um parênteses aqui. Às vezes, lá não tinha nada a ver entrar aqui esse parênteses, mas entrou. Na sala lá do aconselhamento, o camarada fala assim: olha, pastor, poxa, um casal de namorados, por exemplo, olha, nós estamos namorando e tudo mais, a gente não sabe se a vontade de Deus, a gente não sabe o que a gente quer, se a gente vai casar, se não vai casar, a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Eu digo: como que não sabe? Para a minha vida, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse relacionamento. Como que vocês não sabem? Se a própria palavra de Deus ensina, se é bem claro. Ah, pastor, eu não sei se eu devo aceitar um emprego, porque o problema desse emprego é que eu tenho que assinar uns contratos aí, mas vai ser um bom salário, eu não sei. Como que não sabe a vontade de Deus? Às vezes tem pessoas que oram para que Deus faça a vontade, mas é uma vontade imaginária. A vontade de Deus está revelada na palavra e Ele conduz as coisas segundo a palavra dEle. É simples. Que neste ano que inicia, nós sejamos humildes e sábios, guiados pela sabedoria do Senhor, para andarmos cada vez mais segundo a vontade de Deus. E eu vou dar uma dica final. Considerando como fazer isso, como ser sábio, considere em cada decisão a vontade soberana de Deus, fazendo sempre a seguinte pergunta: este plano me aproxima da vontade de Deus ou me afasta? Tudo que você vai planejar, tudo que eu for planejar, tudo que nós formos planejar, nós devemos nos fazer essa pergunta: isso aqui me aproxima da vontade de Deus ou me afasta? Se você não sabe, se você está em dúvida, eu não sei, pastor, não é algo tão claro assim, eu não sei. Se você não sabe, não faz. Que é melhor não arriscar. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça que nós possamos planejar este ano que inicia aí, sempre humildemente, com a sabedoria do alto, debaixo da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, quase eu repito, pastor, mas o irmão Cláudio já estava com o dedo apontando para cá. É porque ele é o meu mestre, né? Então tenho que repetir tudo que ele faz, até esquecer da ceia. Queridos, é maravilhoso, a gente orou aqui sobre gratidão, sobre o Evangelho, e é maravilhoso num culto em que nós tivemos este momento de oração dedicada à gratidão, nós podermos ter o privilégio de celebrar a ceia. A ceia do Senhor, dentre outras coisas, é uma lembrança constante que Deus ordenou para a sua igreja do maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que diferente do batismo, o batismo marca a entrada, é um símbolo da entrada daquele que entra na igreja, fazer parte da comunidade cristã, e é de uma vez por todas, porque ele entra, não deve sair. No entanto, a ceia, dentre outras coisas, celebra constantemente o Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós tomamos o vinho, comemos o pão, é para nos trazer a memória, nos trazer a lembrança que Jesus se entregou por nós como igreja, que o seu sangue foi derramado por nós, que a graça que eu recebi não foi gratuita, mas foi paga por um alto preço pelo sacrifício de Cristo Jesus, próprio Deus que desceu dos céus e se encarnou e habitou entre nós. Então tem muito significado. Então sempre a ceia, ela deve ser uma constante lembrança. Você deve ser grato. Guilherme, você deve ser grato. Irmã Cleomira, você deve ser grato. Pastor André, você deve ser grato. Toda vez que nós celebrarmos a ceia. Por quê? Porque nós lembramos que Cristo se entregou e morreu por nós. Amém? Vamos
considerar essas verdades enquanto louvamos ao Senhor. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, é Cordeiro eterno e meio, digna de assistir aqui. Ó Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos, és na nós o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, fonte de perene gozo, faz que nossa alma viva para ti, de em ti. Cantemos. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, é Cordeiro eterno e meio, digna de assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos, és na alma o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, fonte de perene gozo, faze que nossa alma viva para ti, de ti em ti. Queridos, vocês receberam, apesar do meu esquecimento, o nosso corpo diaconal foi bem eficiente, todos receberam os elementos da ceia. E eu vou ler, e eu peço que os irmãos abram, por favor, aqui
tampinha. Já fique com um pãozinho na mão. E também tirem um lacre aqui do copinho, por favor. E nós vamos ler, como regularmente fazemos, o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, enquanto celebramos a ceia, lembramos deste acontecimento do Evangelho de Cristo, da obra e vida de Cristo Jesus em nosso favor. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos todos juntos. Comemos o pão. E o texto continua. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos todos juntos. Pai querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por Cristo Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue, teve seu corpo moído ali naquela cruz, Pai, para que nós tivéssemos esperança. O nosso pecado foi sobre ele, nós recebemos por abundante graça e misericórdia a sua justiça, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos deste a ordenança da ceia, para que o nosso coração nunca esqueça, para que o coração da tua igreja nunca esqueça a maravilhosa obra redentora que tu fizeste para nos resgatar, Pai. Nos dá sempre um coração constantemente gratos a isso, Pai. Um coração humilde, que sabe e reconhece a eterna dependência, Senhor, da obra de Cristo Jesus e a dependência de Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas impurezas, são muitas, Pai. Mas apesar de nós, Senhor, nos dá sempre um coração grato, novamente eu te peço, Pai. Porque muitas são as bondades do Senhor para com a sua igreja, Pai. E por isso temos que ser gratos. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.